Olá, vamos começar agora a nossa revisão da aula sobre Manual de Boas Práticas. O Manual de Boas Práticas ele é um documento obrigatório para todo e qualquer estabelecimento que manipula, transporta, fabrica, qualquer estabelecimento que tem contato com alimentos. Não importa o tamanho dessa empresa, pode ser uma empresa multinacional, uma empresa bem grande, com uma área de produção bem grande, como pode ser aquela empresa pequena, aquela empresa que só tem uma pessoa que trabalha ali. Não importa o tamanho que seja essa empresa, todo estabelecimento que manipula alimentos deve ter esse manual de boas práticas. Como o nome diz, ele é um manual. Todo mundo já leu um manual de alguma coisa na vida, né? Então, se você comprou algum equipamento, se você comprou uma televisão, um celular, ele sempre vem um manual onde ele explica passo a passo o que você deve fazer para o correto funcionamento daquilo que você comprou, ou para a correta montagem daquilo que você comprou. Então, você tem que seguir aquelas etapas, seguir aqueles passos na sequência estipulada para que no final você consiga montar, você saiba mexer naquilo que você comprou. Então o manual de boas práticas ele é bem parecido. Então eles são sequências, eles são etapas que aquela empresa deve seguir, os trabalhadores daquela empresa devem seguir para que no final produza um alimento com qualidade, um alimento com segurança, um alimento seguro para o consumo. Esse manual ele deve ser escrito, então, de forma clara, de forma objetiva e de fácil compreensão. Outra coisa que é importante ressaltar é que esse manual ele deve ficar, claro, guardado, porque ele é um documento da empresa. Então, se sofrer fiscalização, você tem que mostrar esse documento, mas ele também tem que estar em número suficiente para os funcionários poderem consultar e devem estar localizados de fácil acesso para os funcionários poderem localizar caso eles tenham alguma dúvida. Se aquele funcionário tem uma determinada dúvida de como ele deve proceder no trabalho dele, ele consulta o manual e ali vão estar todas as informações necessárias que ele precisa para desempenhar então sua função com segurança, dele produzir um alimento seguro. As legislações que vocês devem seguir são a Portaria 326 de 1997, a RDC 275 de 2002 e a RDC 216 de 2004. Elas têm validade em todo o território nacional, então ela é uma legislações federais, então não importa o local onde você trabalha, você deve seguir essas três legislações. Um documento que ajuda bastante vocês a fazerem um manual de boas práticas é a RDC 275. Ali tem um checklist onde você vai ver tudo que é importante, tudo que é necessário que uma empresa que manipula alimentos tenha para produzir um alimento seguro. Então vocês podem usar o checklist da 275 como uma referência para montar o manual de boas práticas de vocês. Além disso, então, além dessas três resoluções federais, vocês têm que levar em consideração também as resoluções ou a resolução estadual. Então, no âmbito do estado onde você trabalha, quais são as legislações em vigor que estão ali relacionados com a produção de um alimento seguro. E, se for o caso, vocês também têm que levar em consideração nesse manual a lei municipal, caso exista uma lei municipal envolvida também no mesmo processo. Caso o Estado, caso o município não tenha, usa somente essas três aqui, ou pelo menos é obrigatório ter esses três. Claro que você pode pegar uma legislação de outro Estado, não é obrigatório, mas você pode também se basear nessa legislação se essa legislação valer ou essa legislação ela servir para o seu ambiente, de produção. O conteúdo, então o que é obrigatório ter nesse manual de boas práticas é, primeiro, não está aqui no slide, mas a primeira coisa é a descrição da empresa. O que é a empresa que você trabalha? É uma empresa que trabalha com o quê? Qual é o ramo alimentício dessa empresa? Qual é o objetivo dessa empresa? Tipo de alimento que essa empresa produz? Então, o ramo que ela trabalha. Então, você faz essa descrição dessa empresa até para situar
esse trabalhador ou até a pessoa que está fiscalizando entender o que a empresa produz, como ela vai produzir, qual é o objetivo final, qual é o produto final que essa empresa tem. Depois vai fazer uma descrição das edificações e das instalações. Então, nesse manual tem que estar descrito como são os pisos, tanto o piso da área externa como do piso da área interna da produção. Então, esse piso da área externa ele tem que ser resistente, por exemplo, à passagem de veículos. Numa empresa, numa indústria de alimentos, você tem caminhões ou você tem vans, você tem carros que entram para poder para descarregar as matérias-primas ou para levar o produto finalizado embora. Então esse piso ele tem que ser resistente à passagem desses veículos. Claro que veículos leves, os pisos é uma especificação. Se você tem veículos pesados, caminhões muito pesados, são outras especificações. Mas no manual tem que estar descrito como está esse piso. Então esse piso ele tem que estar livre também de rachadura, você tem que descrever como é que está feito a questão do ralo desse piso, se a queda da água está indo para o ralo, se esse ralo ele é fechado justamente para evitar a saída de pragas através do ralo, então você tem que fazer uma boa descrição de como é o piso. Se for o piso interno, então descrever se esse piso ele é antiderrapante, se esse piso ele não tem rachaduras, se esse piso também é resistente à passagem de equipamentos, alguns equipamentos que ajudam a carregar coisas pesadas, eles podem danificar o piso. Então esse piso ele também tem que ser resistente a qualquer maquinário, qualquer equipamento que você tenha dentro da sua instalação. Também tem que descrever se tem a queda da água para fazer a higienização, se ela vai para o ralo, como é esse ralo, se o ralo é de número suficiente, que comporta então essa vazão de água na hora da higienização. Então tem que descrever, assim como eu falei lá no início, que o manual é um passo a passo de forma detalhada, aqui nesse caso você vai ter que escrever também de forma detalhada. Você vai ter que escrever também como é a parede. Então parede tem que ser de cor clara, sem rachaduras, sem buracos. A cor clara justamente para identificar se está limpo ou não, né? Muito mais fácil visualizar se está limpo ou não. Se tem rachadura, o que não é interessante, porque ali vai ter acúmulo. Se essa parede não tem acúmulo de fungos, então cozinha é um lugar muito úmido, um lugar muito quente, então é um lugar muito propício para crescimento de fungo. Então descrever que não tem fungos ali, então você vai descrever como é a parede. Mesma coisa o teto, também de cor clara, não pode ter rachadura, não pode ter pontos que acumulam água. Né, numa cozinha onde você trabalha com vapor, o vapor vai para o teto e ele condensa, então começa a pingar, então o teto não pode proporcionar isso. Descrever que não tem entradas no teto, ou se tiver alguma entrada no teto, como você evita que caia alguma coisa dentro do alimento. Mesma coisa para as portas, descrever como são as portas. As portas também de material claro, ele tem que ser de material resistente, não pode ter rachaduras. Essa porta tem que estar bem ajustada ao batente para evitar a entrada de animais, de insetos. As portas do lado interno da produção não podem ter maçanetas, justamente para evitar que alguém com uma mão contaminada encoste na maçaneta e alguém desavisado vá lá e encoste também e tenha contaminação cruzada. Então é importante que essas portas não tenham maçanetas e elas sejam de fechamento automático, para ninguém precisar fechar e ela sempre estar fechada. Porque a porta aberta também vai favorecer a entrada de animais para dentro da área de produção. Janelas, a mesma coisa. Então, essa janela ela tem que ser bem ajustada aos batentes, ela tem que permitir a entrada do solar, né, pelo menos de claridade, não de sol, porque sol não é interessante dentro da cozinha, então, mas tem que permitir a claridade, que é importante. Se você for deixar essa janela aberta para promover circulação de ar, como é que você vai evitar que tenha entrada de animais? Então você tem que telar essa janela. Tem que descrever como é essa tela, quais são os milímetros, a distância entre os fios dessa tela para evitar a entrada de animais. Como eu acabei de falar, não é interessante o sol bater nessa janela, porque o sol entrar dentro da cozinha não é interessante, porque ele pode descongelar alimentos. Também não é interessante um trabalhador que trabalha com sol diretamente no seu rosto ou nas suas costas, porque isso esquenta, então não é muito interessante para o trabalhador. Então como é que você vai evitar que isso aconteça? Vai fazer algum tipo de instalação do lado de fora, que material que é feito, como é higienizado. Então fazer uma descrição
de uma forma completa o edifício e a instalação. A iluminação, descrever também que não tem pontos muito claros, nem muito escuros, que a iluminação é distribuída de forma uniforme para evitar, então, a claridade. Quando é muito forte, né, a pessoa acaba franzindo o olho, isso incomoda. Lugar muito escuro atrapalha a realização do trabalho. A ventilação, a cozinha tem que garantir um conforto térmico o máximo possível, o melhor possível para as pessoas que estão trabalhando dentro da cozinha. A cozinha normalmente é um lugar muito quente, você tem fogões, forno, fritadeiras, tudo isso produz muito calor. Então como é que você vai garantir o conforto térmico desses indivíduos? Então como é que você garante que essa ventilação ela vai trazer um conforto térmico, mas ao mesmo tempo ela não vai levar contaminação? Então se você vai fazer alguma ventilação, tem que projetar que essa ventilação, esse vento, ele sempre vá do lugar mais limpo da cozinha e vá em direção ao lugar mais sujo, para não levar a sujidade, né? Se for do sujo para o limpo, você leva a sujidade junto. Descrever as pias, como são as pias, quantas pias você tem, quais pias são aquelas específicas para lavagem de mão, quais são as pias específicas para higienização de panelas, utensílios, aquelas pias que são específicas para fazer higienização de hortaliças, para você evitar contaminação cruzada. Então tem que ter pias em número suficiente para que essas pessoas desempenhem as suas funções. A descrição dos banheiros. Então, como é o banheiro, se o banheiro tem chuveiro, se ele tem descarga funcionando, esse banheiro tem que ter papel higiênico suprido, número de chuveiros, vestiários, se, né, o trabalhador que chega, ele tem que ter o vestiário para ele poder trocar de roupa, um lugar que ele possa guardar os seus pertences pessoais, já que dentro de uma cozinha você não pode levar pertences pessoais para dentro, porque é uma fonte de contaminação. Como são os banheiros das pessoas que vão se alimentar, né, se é o caso que você serve alimento dentro do seu estabelecimento, você tem a caça-venda, então se tem banheiro para esses indivíduos, descrever também questão de pias, sanitários, chuveiro, claro, não precisa para essas pessoas, só para os funcionários, mas descrever como é o ambiente do banheiro. A caixa de gordura, descrever como é a caixa de gordura, qual é a frequência de higienização dessa caixa de gordura. Caixa de esgoto é a mesma coisa, aonde estão essas caixas de esgoto, qual é a frequência de limpeza, caso seja necessário, e como você faz o controle de pragas urbanas. Então, como você evita que aquele inseto, aquele roedor, ele invada o seu estabelecimento. Então, contratação de uma empresa que ela seja autorizada pela Anvisa a trabalhar, e essa empresa ela tem que usar produtos químicos que são também certificados pela Anvisa. Essa aplicação ela tem validade, então você tem que colocar no manual como você faz o controle se está vencido ou não. Mesmo o produto estando na validade, você tem que fazer um controle diário para saber se está tendo ou não a entrada de alguma praga urbana, para saber se o seu controle, o controle que aquela empresa está fazendo, ela é eficaz ou não. Porque se você encontrar um número maior do que esperado de animais vivos, de insetos vivos, você tem que chamar novamente essa empresa para fazer a reaplicação do produto. Então tudo isso tem que estar descrito no manual para que a pessoa leia e saiba como proceder para fazer então a verificação, né, se toda a edificação, a instalação, ela está de acordo ou não com o manual. Também é obrigatório ter a descrição dos equipamentos, dos móveis e os utensílios. Claro que é uma descrição geral, mas principalmente do material que esses utensílios, por exemplo, eles são feitos. Você não precisa colocar quantos garfos, quantas facas, quantas tábuas você tem dentro da cozinha, mas você vai falar, é proibida a entrada de vidro ou de materiais, de utensílios feitos de vidro. Você pode aqui você vai estipular, por exemplo, que a gente já teve isso em outra aula, quais as cores das tábuas para determinados tipos de alimentos. Então, tábuas verdes para vegetais, tábuas vermelhas para carnes cruas, ou com aquele pontinho vermelho, né? Que a gente já viu aquela tábua que tem aquele pontinho amarelo para frango e assim por diante. Então você vai descrever aqui justamente para a pessoa saber qual é o tipo de utensílio certo para ele desempenhar aquela execução de tarefa que ele tem que fazer. No recebimento,
você vai descrever, então, como devem ser recebidos os materiais. Então, todo o cuidado que a pessoa que está recebendo tem que ter para verificar, então, a condição higiênica do caminhão que está sendo utilizado para fazer esse transporte, a condição higiênica do motorista ou das pessoas que trabalham ali para fazer a entrega das matérias-primas, quais são os dados importantes que devem ter na embalagem dos produtos, então nome, CNPJ, CIF, se for o caso, quais são as temperaturas que esses produtos devem ter. Então você tem que disponibilizar também termômetros para quem está fazendo o recebimento e ensinar como fazer a temperatura, medir a temperatura dessas matérias-primas, né, na hora de fazer o recebimento. Então tem que estar descrito passo a passo tudo que você espera de qualidade dessa matéria-prima na hora que você estiver recebendo. Além disso, na área, né, você tem que descrever que o recebimento não é feito num lugar protegido de sol e chuva, já que isso é risco de contaminação. O sol também ajuda a descongelar ou esquentar produtos resfriados, então tem que estar protegido de sol, de chuva, e tem que ter uma balança perto para que essa matéria-prima que esteja chegando tem que ser pesado para conferir com quanto você comprou, para você receber menos do que você comprou. Você também tem que descrever esse armazenamento dos produtos. Então, esses produtos foram recebidos, eles vão ser armazenados. Então, como eles vão ser armazenados? Como funciona o seu estoque seco? Ele tem que ter aquela distância do chão, não pode ter nada empilhado no chão, tem uma distância mínima do chão, uma distância mínima do teto para permitir a ventilação. Você vai empregar aquele sistema primeiro que vence é o primeiro que sai, então você tem que fazer uma readequação do seu estoque toda vez que chega material, porque não necessariamente aquilo que você comprou depois é porque vai vencer depois. Às vezes ele pode vencer antes porque você mudou o fornecedor, você comprou de um lote diferente, de um fornecedor diferente, às vezes vence antes. Então você tem que readequar o seu estoque para empregar esse sistema primeiro que vence é o primeiro que sai, justamente para evitar que tenha produtos vencidos no seu estoque. O estoque frio, então você vai descrever como é feito então o armazenamento das matérias-primas na geladeira ou em câmaras frigoríficas, como será feito no congelador, qual a temperatura mínima ou a temperatura máxima, nesse caso, né, do estoque frio, que o equipamento tem que chegar para você garantir a qualidade. Então não pode passar de uma determinada temperatura. Como se mede essa temperatura? Quantas vezes você vai medir essa temperatura? Aonde você vai anotar esses dados? Então tudo isso tem que estar descrito no manual. Na questão do pré-preparo, do preparo e acondicionamento, então você vai descrever aonde você vai fazer a higienização dos vegetais, como você faz a higienização, que tipo de produto você faz, qual é a diluição desse produto. Então você vai descrever passo a passo como vai fazer a higienização, por quanto tempo essa hortaliça tem que ficar submetida a esse produto químico para garantir a sanitização correta desse vegetal. O porcionamento, então qual é a área de porcionamento, como fazer esse porcionamento? Você vai porcionar toda a sua carne crua ou você vai porcionar aos poucos para evitar esse aumento de temperatura? Então qual é o máximo de peso de produto você vai trabalhar no porcionamento para evitar que esse alimento ele fique ali num ambiente quente, que é a cozinha, então um ambiente onde favorece um crescimento de micro-organismos, favoreça uma maior contaminação desse produto. A questão do dessalgue, como você vai fazer o dessalgue? Se esse dessalgue, você pode fazer o dessalgue normalmente ou na geladeira, e depois de quanto tempo você vai trocar essa água do dessalgue, e por quanto tempo você vai fazer esse dessalgue na geladeira, ou você pode fazer esse dessalgue fervendo o produto. Mas quantas vezes você vai trocar água, como você vai garantir que esse produto ele foi dessalgado? Então tem que escrever no manual. No descongelamento, como fazer o descongelamento? A gente já conversou, já viu isso em outras aulas. Então, o descongelamento ou ele é feito na geladeira ou câmara frigorífica, ou ele é feito no micro-ondas, ou ele é feito na própria preparação. Então, você está fazendo algum molho que precisa de alguma coisa, você já joga direto no molho quente e ele vai descongelar ali na preparação. Tudo isso para garantir que o alimento não fique naquela zona de temperatura de perigo de crescimento microbiano.
Cuidado quando você for fazer o descongelamento numa geladeira ou numa câmara frigorífica, porque você pode ter uma saída de líquidos e esse líquido pode pingar, respingar em outros produtos. Então sempre coloque uma bandeja, uma vasilha por baixo para evitar que esse líquido do descongelamento ele contamine o local. Até voltando aqui no armazenamento frio, até como é que você vai estocar os produtos. Então, alimentos prontos, aonde ele vai ficar, os alimentos pré-processados, né, os alimentos porcionados, os alimentos crus, como é que você vai fazer essa distribuição para evitar a contaminação? Normalmente, os produtos prontos ficam em cima, os produtos crus ficam embaixo, porque se esse cru tiver, no caso do descongelamento, uma saída de água, ele não vai contaminar um alimento que está pronto. Então, como você vai fazer essa distribuição dentro de uma câmara frigorífica para evitar a contaminação dos produtos? Como você vai fazer o resfriamento de um produto quente antes de guardar no congelador ou na câmara frigorífica ou geladeira? Então, como é feito esse resfriamento? Porque se você colocar uma coisa muito quente diretamente numa geladeira, você tem a questão da condensação, porque você tampa, aquilo condensa, não é muito interessante, você pode ter problemas também de contaminação. Quem trabalha em UANs muito grandes, né, unidades de alimentação e nutrição, ou unidades produtoras de refeição, normalmente tem equipamentos que fazem esse resfriamento. Ele é importante justamente porque é justamente nessa etapa onde o alimento vai ficar mais tempo na temperatura de risco para crescimento microbiano. Então ele vai resfriando, então vai favorecendo o crescimento microbiano porque tem uma temperatura ótima, vai se aproximando da temperatura ótima. Então você tem que fazer esse resfriamento de uma forma que você garanta que ele vai resfriar, mas também vai ter um menor risco de contaminação possível. E como você vai fazer o reaquecimento dos produtos que foram congelados ou resfriados. Então, quais são as etapas? Lembrem sempre daquele binômio tempo-temperatura. A questão de sobras e restos, né? Então, como você vai garantir que essa sobra ela não vire resto? Lembrando que a diferença de sobra para resto dentro da área de produção é justamente que a sobra ela teve um controle, então foi feito um controle de tempo, de temperatura, garantindo a qualidade desse produto. Se ele ficou ali esperando para ser servido e não houve um controle ou ficou por mais tempo necessário, ele é resto. Então ele não pode ser servido, tem que ser jogado fora. Agora, dentro do local de alimentação onde as pessoas comem, resto é tudo aquilo que ficou no prato. A gente não reaproveita nenhum resto, a gente reaproveita as sobras. E as sobras a gente tem que garantir que ela ficou segura. Então, sempre trabalhar com o binômio tempo-temperatura para evitar então que haja a contaminação. E também a questão da guarda de amostras. Como você vai fazer a guarda de amostra dos produtos que você está produzindo. Tem que fazer, é obrigatório fazer a guarda dessas amostras de tudo que é produzido. E ele tem que ficar armazenado por pelo menos 4 dias para caso alguém passe mal, você mandar essas amostras para o laboratório para verificar que a culpa não foi sua, que você garantiu que o produto foi feito de forma segura. Uma questão para fazer a guarda das amostras é principalmente como a gente faz. Normalmente, então, a gente faz isso com um saco próprio, um saco que se compra, pensando então na guarda de amostra. Eu não tenho bem aqui na minha casa, né, porque a gente está trabalhando, fazendo diretamente de casa, um saco de amostra, mas eu tenho um mais parecido. Então, como a gente faz a questão de trabalhar com essa amostra? Eu vou tentar, porque eu também estou filmando com o computador com a câmera do meu computador, então vamos ver se eu consigo explicar. Então, normalmente você tem um saco que ele é vedado, ele é lacrado, então é bom você fazer uma higienização do lado de fora desse saco, com álcool 70 mesmo, e alguns sacos você tem que cortar, você tem que abrir, porque ele vem lacrado. Então, você tem que, primeiro, higienizar as mãos, então lavar com água e sabão, passar um álcool 70 na mão, higienizar o saco e higienizar também a tesoura que você vai usar para cortar.
Alguns sacos, eles são lacrados, mas ele tem um mecanismo onde você consegue abrir e você consegue então abrir sem o auxílio da tesoura. Outros não, você precisa cortar, então tem que fazer a higienização com essa tesoura ou com álcool 70. Cortou, você abriu, você tem que abrir então esse saco para pôr a amostra. Não fazer, o que não fazer? O que muita gente faz? Abre com a mão e enfia a mãozona para abrir. Não pode, sua mão pode contaminar dentro do saco, então não pode pôr a mão dentro. Tá? Então tomar cuidado na hora de você pôr a mão. O que também algumas pessoas fazem, pega o saco e assopra para abrir. Também, sua saliva, toda a flora normal que está na pele, está dentro da boca, vai para dentro do saco, você contaminou o saco. Então, a forma correta de você abrir esse saco é você pegar por fora e você tentar abrir. É bem difícil no começo, ainda mais que muitos sacos, quando esse aqui de tanto usar, ele já está meio aberto, mas muitos eles ficam colados à parede interna, então fica mais difícil abrir. Então você vai sempre do lado de fora e vai abrindo, tá? Então, ó, minha mão tá do lado de fora. E você vem então do lado de fora para abrir, para colocar o alimento. Porque se você não fizer isso, você vai pôr o alimento e ele vai cair para fora. Então eu abri, sempre com a mão fora do saco. Depois você vai pegar, segurar a base. Tem algumas pessoas que colocam um pote, alguma coisa para segurar, porque às vezes quando coloca o alimento, com o peso do alimento, o saco pode cair da mão. Então algumas pessoas colocam um copo, um becker, uma vasilha por baixo só para garantir o peso. Isso vai de cada um. Deixa eu abrir de novo. Tá. Você abriu. Você vai pegar o próprio utensílio que está sendo usado para servir o alimento, para que está em contato com o alimento, e vai colocar aqui pelo menos 100 gramas de produto. Pelo menos. E você vai fazer isso de tudo o que você produziu naquele dia, naquele momento. Tudo. Se você trabalha num restaurante, você vai pegar desde a salada até, às vezes, o suco. É interessante você fazer essa guarda também. Se você faz aquele suco que fica naquelas máquinas que ficam à espera da pessoa lá e se servir. Então, é interessante você fazer guarda também de tudo que você produz. Tá certo? Colocou o produto aqui. Claro que, não precisa nem reforçar, mas é um saco para cada alimento. Então, você não vai misturar, fazer um prato aqui dentro de arroz, feijão, carne, salada no mesmo saco. Não. É um saco para cada alimento que você está produzindo. Tá certo? Depois você fecha, sem pôr a mão, também do lado de dentro, e você lacra o saco. Tá certo? Compra um lacre, tá certo? Para evitar, então, esse aqui vai ser lacrado. Depois você identifica, ou acho que é até mais fácil identificar antes, mas esse saco ele tem que ser identificado com que produto que foi colocado ali, a data da coleta, a hora, até é interessante, porque tem locais que fazem essa coleta às vezes até mais vezes durante o dia para garantir a qualidade. O nome da pessoa que fez essa coleta é justamente para rastrear. Caso dê algum problema, você consegue rastrear mais fácil esse produto, quem foi que manipulou esse produto, como foi feita essa guarda e tudo mais. E depois, essa guarda você vai colocar então no congelador. Então você vai congelar de preferência por pelo menos aí uns 4 dias, tá certo? Depois você pode jogar fora, ou caso você queira fazer um controle, você manda para um laboratório para fazer análise. Caso alguém passe mal e alguém reclamar, olha, eu comi aí ontem, eu passei mal. Então você vai pegar esses produtos, vai mandar para fazer análise, para você garantir que não foi culpa sua, porque não foi você que produziu esse alimento que causou esse mal-estar naquela pessoa. Se você fez essa análise microbiológica, verificou que nenhum do produto produzido estava contaminado, aquela pessoa ela pegou essa intoxicação de outra forma. Então, até é uma forma de você se resguardar de algum tipo de processo caso alguém passe mal. Mas é lei, tem que fazer a guarda das amostras aí, de tudo que você produz.
No manual de boas práticas também tem que ter a parte de distribuição, então como é feita a distribuição desses produtos e exposição. Então quem trabalha em restaurantes, aquele self-service, por exemplo, ou até pensando no bandejão, que fica aquela ilha de distribuição, né? Qual é o controle que você vai fazer? Então como você deve proceder ali? Então qual é a temperatura da água, do banho-maria, dos produtos quentes? Qual deve ser a temperatura da ilha de distribuição frio? Como deve ser feita a troca daquelas cubas de produto? Lembrando que você não pode reaproveitar o alimento que sobrou naquela cuba e pôr numa cuba nova, então tem que substituir a cuba. Se sobrou ali, aquilo é resto, então tem que jogar fora. Não é sobra, é resto, então tem que jogar fora. Tem que trocar o utensílio. Que tipo de utensílio você vai colocar ali? Então você vai descrever como é feita essa exposição do alimento. Temperatura, por quanto tempo, de quanto tempo você tem que medir a temperatura desse produto para garantir que que você tem um controle da situação. Então descrever tudo como é feito essa parte de distribuição e exposição para venda. Quem trabalha com refeição transportada ou faz algum tipo de delivery, como é feito o transporte, em que condições são feitos esse transporte, como você garante que esse alimento ele fique quente por mais tempo possível, ou como você garante que ele vai ficar mais frio, caso o produto que você tenha, né, ele é um produto frio. Se você estiver fazendo transporte em carros, esse alimento ou essa embalagem de alimento não pode ficar em contato com o chão, então tem que ter estrados. Qual é a altura, que material é feito esse estrado, como é feita a higienização desse carro, desse transporte de alimentos, tudo então tem que estar descrito na seção do transporte. Como você faz o controle de qualidade do seu alimento, então explicar como você garante, por exemplo, a cadeia do frio. Então, como você mede a temperatura, de quanto tempo você mede a temperatura da sua câmara frigorífica, do seu congelador, como você garante que o produto que você está produzindo, ele realmente tem qualidade. Então, desde a época da parte de recebimento até a parte de produção, de embalagem, de saída do produto, você tem esse controle, você tem uma planilha, você anota todos esses dados para você garantir que você não teve problemas no decorrer da produção. Ou seja, nessa parte aqui você vai aplicar o APPCC. Então é a descrição mais ou menos de como você garante a qualidade do produto. Então medindo temperatura, higienização dos funcionários, então higienização dos equipamentos. Então aqui você vai fazer essa descrição do controle de qualidade. Você põe no manual de boas práticas também toda a documentação que você gera. Então, o que você tem que fazer com a documentação que você anotou da temperatura da matéria-prima que estava recebendo? O que você faz com aquela planilha de temperatura da câmara frigorífica que você mediu? Quantas vezes você mediu? Então, tudo o que você faz dentro do ambiente de trabalho ele vai gerar um documento. Então, você tem que estar descrito no manual de boas práticas quais são esses documentos, como preencher esses documentos e principalmente por quanto tempo você tem que armazenar esses documentos. Então você vai armazenar esse documento por um mês, por 6 meses, por um ano. Tem documentos que você tem que armazenar por vida útil. Então, por exemplo, você fez a aplicação, você não, né? Você contratou uma empresa que fez a aplicação de produtos químicos contra vetores e pragas urbanas. Venceu, você chamou essa empresa novamente, você guarda o certificado mais atual. Você não precisa guardar esses certificados de 2, 3 anos atrás. Agora, uma inscrição municipal, uma inscrição estadual da empresa, um alvará de funcionamento dos bombeiros, você tem que guardar pro resto da vida. Então, um documento de calibração de equipamentos, você guarda o mais atual. Então, depende do documento que você está gerando, você tem períodos específicos que você tem que armazenar. Tudo isso tem que estar descrito no Manual de Boas Práticas. Lembrem que, lá no APPCC, quando a gente estudou que a forma de você garantir a qualidade final do seu produto é via documentação. Então é através da documentação que você garante que todas as etapas foram cumpridas corretamente. Então no manual tem que estar descrito o que você vai fazer, como guardar, como preencher e por quanto tempo você deve guardar essa documentação, porque é ela que vai garantir, ou pelo menos ela uma das formas de você garantir que toda a sua produção foi feita de qualidade.
E também tem que estar descrito no Manual de Boas Práticas a parte de higiene e saúde dos manipuladores. E aqui também entra a parte de treinamentos. Então, que tipos de exames, esses exames de sangue, exame de fezes que esse funcionário tem que fazer, qual a periodicidade, então ele tem que fazer na hora que ele é contratado, depois que volta de férias, a cada X meses ele tem que fazer, os treinamentos, quais treinamentos ele vai fazer, qual é a periodicidade desse treinamento, tem que estar descrito no Manual de Boas Práticas. A parte de higiene a gente vai falar na próxima aula. Então, apesar de estar separado, a parte de higiene dos manipuladores ele entra dentro do Manual de Boas Práticas. Eu apenas fiz a divisão desses temas, mas no fim acaba sendo uma coisa só. E por último, no final do Manual de Boas Práticas tem que estar descrito os procedimentos operacionais padronizados. Os POPs é como se ele fosse uma receita de bolo. Então é no POP que vai estar descrito passo a passo, na ordem, de forma clara, quais são as etapas que os manipuladores têm que seguir para cumprir um objetivo. Então esses aqui são os 8 POPs obrigatórios, né, que que tem que estar anexo ao Manual de Boas Práticas, mas a característica dos POPs é que você guarda junto com o manual lá no escritório, por exemplo, mas você deixa o POP em locais visíveis específicos daquela função. Então, por exemplo, na parte do POP de higiene dos manipuladores, a parte de lavagem de mão, como o manipulador deve fazer a higienização da mão. Você vai deixar um POP de lavagem de mão na pia de lavagem de mão. Não tem por que você deixar um POP de lavagem de mão onde você faz, por exemplo, manejo de resíduos. Não tem o porquê. Lá no manejo de resíduos, você vai ter o POP de como fazer a higienização daquele local, quais produtos utilizar, qual a diluição desses produtos, por quanto tempo esse produto tem que agir para fazer a higienização desse local onde você armazena lixo, qual é a frequência de retirada de lixo, como é feita a retirada de lixo. No POP de controle de potabilidade de água, tem lá a parte de lavagem do reservatório de água, lavagem da caixa d'água. Então ali na caixa d'água você vai pôr um POP de como faz a higienização da caixa d'água. Não tem o porquê ter esse POP junto ali perto da pia de lavagem de mão, porque não serve para isso. Então, embora o POP, o Manual de Boas Práticas, ele é um documento completo, o POP você pode deixar ele distribuído de acordo com a função dele. De uma forma geral, de uma regra geral, cada POP ele tem que ter uma descrição para que ele serve, então qual é o objetivo, qual a finalidade. Então, por exemplo, higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Então, para que serve fazer a higienização? Quais produtos, diluição, então como se prepara a diluição, por quanto tempo tem que agir, se tem que enxaguar, se não tem que enxaguar, depois de limpo, o que tem que fazer. Então você vai descrever passo a passo como fazer a higienização, por exemplo, do chão, como fazer passo a passo a higienização de uma bancada, de uma superfície, de um equipamento. Então, passo a passo você vai descrever essa função. Então, para que serve? Como ela se aplica esse POP? Você vai descrever também nesse POP a monitoração. Então, como é que você vai fazer para garantir que esse POP está sendo cumprido? Então, às vezes, da higienização, a parte de monitoração é uma inspeção visual. Você está vendo sujeira ou não, por exemplo. É uma forma de fazer verificação. Você pode fazer coleta de SWAB para verificar a contaminação final depois e mandar para um laboratório. Tem várias formas de você fazer esse controle. Mas no POP tem que estar descrito como você vai monitorar se aquela função, aquela etapa, aquele procedimento está sendo cumprido. E também no POP tem que estar descrito as ações corretivas. Então, caso essa monitoração ela verificou que a etapa não foi bem cumprida, o que deve ser feito? Então, tem que se refazer a higienização, trocar o produto. Então, por exemplo, no caso aqui do controle integrado de vetores e pragas urbanas. Você tem, por exemplo, uma planilha que todo dia você faz a contagem. Quantos insetos vivos você viu ao longo do dia, quantos insetos mortos você viu quando chegou para trabalhar, quantos roedores vivos, quantos roedores mortos. E se você viu um determinado número de insetos ou roedores vivos durante o dia, significa que aquele produto químico aplicado já não está funcionando. Mesmo ele estando dentro da validade que o
a empresa deu. Então, o que você tem que fazer? Você monitorou e verificou. Então, qual é a ação corretiva? É chamar essa empresa para fazer a reaplicação do produto. Tá? Então, você tem que estar descrito nesse POP para que serve, como se faz aquela etapa, então a descrição passo a passo, até o POP de lavagem de mão. Então, você tem que escrever, etapa 1, abrir a torneira, passo a passo. Etapa 2, enxaguar a mão. Etapa 3, aplicar o sabão. Etapa 4, aí ensina a lavar a mão, né? Então passar das pontas até o punho. Depois enxágua a mão. Depois você vai aplicar então um álcool 70, um sanitizante. Então passo a passo como você deve fazer etapa por etapa, essa descrição tem que estar no POP. E novamente, só reforçando, esse POP ele tem que estar descrito, ou ele tem que estar disponível no local onde ele vai ter a sua ação. Bom, essa aqui foi então a nossa revisão da aula de Manual de Boas Práticas. Lembrando novamente que essa aqui é uma revisão da nossa aula, um vídeo de revisão. Atente-se bastante a essa aula, porque o trabalho que vocês vão ter que fazer para a disciplina é montar um Manual de Boas Práticas. Então, muito mais detalhe foi fornecido lá na sala de aula virtual, então não esqueçam de estudar por lá. Não esqueçam também de trabalhar com aquelas 3 legislações federais, que também estão disponíveis para vocês, foram disponibilizadas lá na aula de legislação. E se vocês tiverem qualquer dúvida, não esqueçam de colocar lá no local específico para dúvidas na sala de aula virtual. Então, por hoje é só. Bons estudos para vocês!